aceito. Então eu quero convidar você a abrir sua Bíblia agora, aí de pé, daqui a pouco a gente senta. Abra sua Bíblia no livro de Marcos. O capítulo é o 10. Marcos, capítulo 10. Quero compartilhar com vocês essa reflexão. Marcos, capítulo 10. Versículo do 35 até o 45. A palavra do Senhor diz assim: Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhes perguntou: O que querem que eu lhes faça? Eles responderam: Permite-nos que, na sua glória, nos assentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse: Vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? Eles responderam: Podemos. Então Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Quanto a sentar à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: Vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Vamos orar. Pai querido, obrigado por essa noite de inspiração, por esse tempo onde o Senhor tem falado tão grandemente ao nosso coração. Continua ministrando, continua nos ensinando a Tua palavra, continua nos fazendo compreender o que é a vida do reino e como devemos viver essa vida do reino de Deus. Ajuda-nos. É assim que a gente ora, te louva e te agradece em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Podem sentar, queridos irmãos. A Bíblia já diz que há diferença entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve ao Senhor. Quanto mais a gente lê a Bíblia, mais a gente percebe que a proposta de vida do reino de Deus, ela é completamente oposta à proposta de vida do reino do mundo, do reino das trevas. Nessa passagem bíblica, nós encontramos o Senhor Jesus Cristo já procurando ajustar bem a cabeça de João e a cabeça de Tiago. João e Tiago, a semelhança de todos nós, estavam na igreja, mas ainda com a mentalidade do mundo. Chegamos à igreja, rendemos nosso coração a Jesus, mas, obviamente, os nossos primeiros dias ainda é muito aquela mentalidade de mundo, é ou não é? Aquela mentalidade de mundo, aquela coisa, entendeu? Os meninos chegam na igreja, daqui a pouco chegam já pensando em paquerar, aquela mentalidade ainda mundana. Lembro de um jovem que uma vez chegou na nossa igreja, e ele conversando com outros meninos, e os meninos da nossa igreja falando assim: olha, nós gostamos de jogar um dominó, gostamos de brincar de um baralho. Aí aquele jovem novo convertido disse assim: e eu também jogo, e eu só jogo apostado. É só apostado. Aí os meninos nossos da igreja começaram a rir. Eu falei: não esquenta não vai recriminar ele, não vai desprezar ele. Ele chegou na igreja, mas ele ainda está com a mentalidade de mundo, joga apostado, jogo do bicho, não sei o que lá e tal. Daqui a pouco, o nosso Senhor Jesus Cristo vai manifestando a sua proposta de vida do reino, como é no reino de Deus, ele vai entender, né? Então, a realidade é essa: nós chegamos na igreja com a mentalidade de mundo. É óbvio que muitos, chegam na igreja com a mentalidade de mundo,
mas acatam a exortação, acatam a orientação de Cristo para viver a vida do reino e, de fato, vivem essa vida. Outros não, passam 3 anos, 5 anos, 10 anos, 15 anos, 50 anos e ainda está com a mentalidade de mundo. A mentalidade de destaque, de disputa. Hoje pela manhã eu estava conversando com os nossos alunos da escola de liderança, né? E a gente conversando alguns assuntos teológicos, Calvino, Armínio, ainda o assunto de ontem também, né? Pré-milenista, amilenista, pós-milenista. E eu falava para os meninos que estão entendendo o que é ser um líder cristão comigo, né? Dizia para eles, olha, eu conheci muitos colegas que estavam no seminário, conheço até hoje muitos pastores que estudam a Bíblia mais para discutir com o povo, brigar com o povo, arrumar confusão. E agora no tempo de redes sociais, hein? É ou não é? Você encontra muitos, né? Ditos líderes, ditos pastores, que pegam a Bíblia, pegam um assunto, e o negócio deles é chamar o povo para a briga. Venha, me prove isso, me prove aquilo. Um monte de babaca. Na verdade, eu os considero como uns babaca. E eu falava para os meninos da classe de liderança, nós temos que estudar a Bíblia. Nós temos que mergulhar no ensino de Cristo, para que nós possamos a cada dia viver como verdadeiro servo de Deus. Gente a serviço do reino, que tem conhecimento não para brigar, discutir com ninguém. O conhecimento que eu tenho é para alimentar o coração de tanta gente. Tanta gente faminta, como o Rivelino falou aqui há pouco, que chega na igreja com o coração deslacerado. Tanta gente que está com sua alma arrebentada por conta, né, de um passado sofrido. Elas precisam chegar, e elas vão chegar na igreja. Elas vão conhecer o Evangelho através de servos e servas de Deus como você. E elas irão viver o melhor de Deus. Eu estudo a Bíblia para ajudar as pessoas. Eu vou lá estudar a Bíblia para estar discutindo com ninguém, brigando com ninguém. O apóstolo Paulo já dizia a Timóteo, Timóteo, você faz o seguinte, meu amigo, tem essa turma que gosta de confusão aí, de briga doutrinária, genealogia. Timóteo, deixa essa turma de lado e foca no que é principal. Vamos ajudar as pessoas, Timóteo. Então, presta atenção. Muitas pessoas chegam na igreja, assumem até cargos de liderança, mas a mentalidade é mundana. Tiago e João chegam na igreja e eles estão com a mentalidade mundana. Qual era a mentalidade deles? Senhor, quando chegares no teu reino, que eu esteja de um lado e o meu irmão do outro lado. Ou seja, Senhor, no teu reino nós queremos ser destaque. Não tem gente que chega na igreja e quer ser destaque. Mas eu só vou, se me destacarem, falarem meu nome. Se disserem que eu sou o melhor. Palhaçada. Palhaçada. E aí Jesus, conhecendo essa mentalidade mundana de João e Tiago, Jesus se propõe a ajudá-los a mudar. Jesus está sempre disposto a nos ajudar a mudar. Jesus está sempre disposto a nos trazer a orientação correta na vida do reino. E nessa noite eu quero pensar com vocês em uma das coisas mais importantes na vida do reino de Deus: servir. Servir. Como agem os verdadeiros servos de Deus? Como agem os verdadeiros homens e mulheres de Deus? Como eles agem? Os verdadeiros servos de Deus, eles não estão preocupados com as luzes. Os verdadeiros servos de Deus não estão preocupados com o microfone. Os verdadeiros servos de Deus não estão preocupados com o destaque. Os verdadeiros servos de Deus não estão preocupados com bajulação. Os verdadeiros servos de Deus, eles descartam tudo isso. Então Jesus, que foi verdadeiro servo do Pai, ele chama os seus primeiros discípulos e ele vai dizer assim: eu irei lhes ensinar a grande mensagem do reino, a mensagem de servir. Diga comigo assim: servir. Servir. Como é bom a gente aprender a servir. Eu costumo sempre dizer que o caminho do serviço é o caminho da felicidade. Quer ser feliz? Sirva. Quer ser feliz? Se proponha a cuidar dos outros.
Hoje pela manhã, hoje à tarde, a gente mais uma vez estava radiante, né? Com tudo que a gente estava vivendo no nosso almoço aqui com as famílias felizes. E para essas famílias estarem almoçando aqui na igreja, tinha uma turma do Ministério de Casais, que desde ontem cozinha e brinca e faz, né? Aquela coisa que muitos de vocês já estão acostumados. Muitos casamentos na igreja nós já fizemos assim. Meninos e meninas que não tinham condição financeira de bancar um casamento, né? E nós nos propomos, gente que fez aniversário, gente que fez comemoração de 50 anos de casamento. Porque eu disse para o Ministério de Casais, e todos os ministérios aqui, aprendam a grande lição do reino, aprendam a servir. E quando vocês aprenderem, vocês serão felizes. Aí, uma vez que a gente começa a servir, a gente começa a encontrar essa alegria, a gente não quer voltar mais atrás. A gente não quer mais recuar. A gente não quer mais retroceder. É daqui para frente. É bom demais servir, gente. É bom demais servir. E aí Jesus chama Tiago e João para servir. Jesus diz assim, ó. Primeira lição. Os verdadeiros servos de Deus, como eles agem. A primeira lição que Jesus procura apresentar para Tiago e para João. Ele diz assim, ó. Concentrem-se no sacrifício. Concentrem-se no sacrifício. Concentrem-se na doação. Parem de se preocupar com o status. Parem de se preocupar um ao meu lado, o outro do outro lado. Parem com isso. Em primeiro lugar, os servos de Deus precisam estar prontos para viver em sacrifício pelo reino de Deus. E aí não por acaso, Jesus vai dizer, olhe para a Bíblia. Olhe para a sua Bíblia, versículo 38. Não por acaso Jesus vai dizer o seguinte. Mas Jesus lhe disse, vocês não sabem o que estão pedindo. Será que podem beber o cálice que eu bebo? Ou receber o batismo com que eu sou batizado? Primeira coisa, cadê França? Você me deixou na mão. Comprei esse troço aqui novinho essa semana. França disse, pastor, quando o senhor começar a pregar, coitado de Elaine Mota, fica, pastor, pelo amor de Deus, lá vem França, lá vem. Chegou! Liga o troço, homem. Já comecei a suar. É? Pois bem. Não, rodando não, França. Não rodando não, direto para mim. Rodando, deixa eu ir. Os servos de Deus, eles estão focados no sacrifício. Olha o que Jesus vai dizer para Tiago e João. Tiago e João, será que vocês são capazes de beber o cálice que eu vou beber? Vocês são capazes de passar pelo batismo com que eu sou batizado? O que Jesus estava querendo dizer? Jesus estava querendo dizer justamente isso. Vocês são capazes de realmente sofrer? Vocês são capazes de ser caluniado por mim? Vocês são capazes de ouvir palavras do tipo, você Tiago, você João é um pastorzinho safado, pastor ladrão. Vocês serão capazes de ser caluniados por mim? Vocês serão capazes de passar pelas aflições por causa de mim? Vocês serão capazes de doar a vida de vocês por causa do reino? Vocês são capazes? Beber do cálice, ser batizado, é isso que Jesus está perguntando para eles. Essa é a lição. Aí o Tiago e o João dizem assim, nós somos, mas eles dizem nós somos, sem nem ao menos ter o entendimento profundo do que é sofrer pelo Senhor. Aquela coisa muito romântica, nós chegamos na igreja e nós dizemos assim, eu faço tudo, eu faço qualquer coisa por Jesus, eu me entrego, mas de repente algumas coisas começam a acontecer, algumas perseguições vêm, pessoas começam a nos caluniar e nos chamar de crente ladrão e crente bandido, e de repente a gente vai querendo, arrumar confusão, perder a paz, e às vezes até largar o caminho do reino. Escute, viver a vida do reino é estar pronto para servir em meio aos sofrimentos, é estar pronto para padecer por Jesus, é estar pronto para ser lá no ambiente de trabalho, caluniado, taxado de a pessoa chata, ultrapassada, só porque você é honesto, íntegro, como todo crente tem que ser. Você tem postura, você tem firmeza, você diz assim, a minha vida é desse jeito, quem quer andar comigo tem que andar desse jeito. Aí daqui a pouco algumas pessoas vão sair fora e falar mal de você, que fale. Mas eu não abro mão da vida do reino.
eu não abro mão. Por mais que eu tenha que perder amizades, por mais que eu tenha que ser caluniado, eu fico com o reino de Deus. Andando em justiça, andando em integridade, andando em verdade. Você tem que estar pronto. Mais do que preocupado com o status, olhe para o sacrifício em prol do reino de Deus. Eu não sei o que você tem passado, não sei quais são as aflições desses últimos dias, não sei quem tem caluniado você, mas eu quero dizer, isso faz parte. Isso faz parte. Um dia Deus me vocacionou para o ministério, eu tinha 20 anos de idade, Deus disse assim, para futebol, para tudo, você vai ser um pastor. Logo vem aquele receio no coração, né? Logo vem aquele medo, não é pastor, mas Deus, o povo fala muito mal de pastor. Deus disse, e daí? E daí? Você não está pronto não? A beber o cálice? Você não está pronto não para ser batizado com o batismo que eu sou batizado? Eu disse, Senhor, apronta o meu coração. Apronta o meu coração, faz-me a cada dia entender mais claramente o que o Senhor ofereceu por mim e prepara o meu coração para que eu esteja oferecido ao Senhor, trabalhando em prol do seu reino. Eu não vou pipocar. E graças a Deus, 18 anos se passaram, estou eu aqui servindo o Senhor como pastor. E vamos para frente. Não se preocupe com o que estão dizendo de você, contra você. Só esteja no centro da vontade de Deus. Se for preciso, morra por Ele. A gente às vezes está na igreja, irmãos. Canta, pula, celebra. Mas a gente tem medo de algumas coisas, tem medo de alguns inimigos, né? Tem medo e começa a querer chutar o pau da barraca, começa a querer abandonar a fé. Lembro-me de um dia, uns crentes estavam tudo na igreja, num momento como esse aqui, era um período de carnaval aí no mundão, período de carnaval, estava todo mundo na doideira, tal. Era lá em Pernambuco, viu pessoal? Carnaval lá em Pernambuco pega fogo, aqui não tem não, aqui é só consciência cristã, mas lá em Pernambuco pega fogo, pega ou não pega? Menino, o galo da madrugada, tinha que ser galo. Galo da madrugada, galo da manhã, é um negócio sério, eu já morei lá em Recife, menino, eu não saía dentro de casa, medroso como eu era. Estava o povo lá em Recife, na igreja, o povo da igreja, o carnaval rolando, pegando fogo, daqui a pouco, acabou a festança, uma galera vem, tem aquela galera que vem da bagaceira, tal, tudo bêbado, tudo doido demais, e eles passam na frente da igreja. Quando eles passam na frente da igreja, de repente cai aquele toró d'água, era chuva para tudo que é lado e tal. Aí aquela turma doida, sem ter para onde correr, correu para debaixo da marquise da igreja, e ficaram ali, De repente, entre eles tinha um camarada com um tridente, com um chifre de Satanás. Tem aqueles caras, vamos para o carnaval, né? Daqui a pouco os crentes olharam para trás. Quando os crentes olharam para trás, viram aquele cara com tridente, chifre. Alguém gritou, é o Satanás. Meu amigo, os crentes que não estavam prontos para padecer por Jesus, para morrer por eles, o crente que era medroso, os crentes saíram desesperados, um pulava pela janela, o outro corria por aqui, o outro vai e tal, desespero da gota. Daqui a pouco corre todo mundo, o pastor aproveitou, foi o primeiro, quase bate na parede lá fora. Todo mundo correu, irmãos. Crentes frouxos que não estavam prontos para beber o cálice, que não estavam prontos para ser batizados com o batismo de Jesus, não estavam prontos para enfrentar as perseguições do inferno, não estavam prontos. Uma coisinha dessa. O cara com a caricatura de Satanás. Os crentes já começaram a correr, desesperados. Ficou só uma senhora. A senhorinha ficou. Já estava duro. O cara estava na porta lá, o cara ficou grilado com aquele negócio. Como é que os crentes correram tudinho? Eu vou perguntar para essa velhinha o que foi que aconteceu. E lá veio o cara, meio chapado, e a velhinha. Dura que nem um pau, nem se mexia. Daqui a pouco, o cara tocou aqui nas costas da velhinha. A velhinha. A velhinha munhecou. Aí, antes do cara falar qualquer coisa, ela levantou o dedinho e disse assim: ô seu Satanás, escute bem, eu sempre fui do seu time, não corri porque não pude, mas sempre joguei no seu time,
Gente, tem uns crentes que são frouxos demais. Tem uns crentes que são frouxos, qualquer coisa corre, foge. É o medo de Satanás, é o medo do dragão. Ontem eu falava aqui no nosso estudo de escatologia. Tem uns crentes que têm medo de dragão, de besta, não sei o que lá. Eu não tenho medo de nada, porque eu sirvo ao Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eu sirvo aquele que era, que é e sempre será, irmão. Por ele, se tiver de padecer, nós estamos prontos para padecer. Nós estamos prontos para padecer, nós estamos prontos a enfrentar o que tiver de enfrentar aí pela frente. Nós vamos enfrentando, a igreja sempre enfrentou, e a igreja sempre triunfou. A igreja triunfou sobre impérios, sobre governos das trevas, e a igreja vai continuar triunfando, porque a igreja que entendeu a mensagem do reino, ela está pronta para servir. Não quero nem saber, irmão. Vamos para frente? Vamos ou não vamos? Vamos, eu vou para frente, irmão. Pastor está com medo aí das eleições? Não, estou nada. Quem ganhar, ganhou. Eu só sei de uma coisa. Que o meu rei, ele já domina sobre todos. Acabou-se, gente. Pois bem, o que é que os verdadeiros servos têm? Eles focam no sacrifício. O que é que os verdadeiros servos têm? Eles resolvem conflitos. Prestem atenção. Eles resolvem conflitos. Os verdadeiros servos de Deus, eles estão prontos para perceber os conflitos dentro de casa, dentro da igreja, no ambiente de trabalho, eles estão prontos para de alguma maneira resolver aquele conflito. Se não, preste atenção, versículo 41, versículo 42. Verso 41, verso 42. Diz assim: quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Verso 43. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. Escuta aqui, olha para mim. Diz a Bíblia que, diante daquela prepotência de Tiago e João, né, os outros 10 discípulos, Pedro, Judas, né, aquela turma toda, Bartolomeu, os caras olharam assim para Tiago e João e disseram: olha para isso, que bicho safado. Eles querem ser destaque, e nós, os outros 10, olha para isso, que escaba nojento. E de repente, começou entre eles um certo desgaste. O relacionamento aqui estava a ponto de explodir. O pau ia quebrar. Eu já fico imaginando Pedro já se preparando. Eu vou arrebentar João. Os caras começaram já a olhar atravessado um para o outro. A gente às vezes diz assim: rapaz, na igreja tem problema. Lá em Paulista não tem não, né, gente? Aqui tem, viu? Aqui tem. Todo canto tem, gente. Toda igreja tem problema, toda igreja tem dificuldade. Onde tem gente, tem dificuldade. Onde tem gente, tem problema. Onde tem cabeça, mentes pensantes, pessoas diferentes, tem problema, gente. E uma das coisas que me faz permanecer na igreja, preste atenção, me faz permanecer na igreja, amando, servindo a Jesus, caminhando com Ele e caminhando com a igreja. Uma das coisas que me faz viver isso é olhar para a igreja que estava com Jesus. Jesus está do lado dos caras e os caras estão arrumando confusão. E os caras estão arrumando bronca. Então, com a gente hoje não é diferente não, pessoal. Presta atenção. Toda igreja tem problema. A igreja já começou aqui com problema. Você vai ver aqui, daqui a pouco você vai lá para Atos dos Apóstolos, você vai ver Ananias, Safira, os caras trazendo problema também para a igreja. Sempre tem, gente. A igreja só será perfeita quando ela estiver na glória. E nós vamos chegar lá, meu não? Aí ninguém mais vai falar do suor do pastor, né, da cabeça, não? O pastor está careca. Aí todo mundo na benção. Mas enquanto a gente estiver aqui, a gente tem dificuldade. Então escute bem, viu? Ficar com essa historinha: deixei a igreja, porque eu não aguento a cara de fulano. Você não aguenta é a sua. Se a cara de fulano é feia, imagina a tua. Ei, irmão, tem uns negocinhos que são palhaçada demais. Ah, vou para outra. Vai. Quando tu chegar, é aquela coisa, abrir sorriso para você, coisa linda, maravilhoso. Daqui a pouco você vai para os bastidores e você vai ver as mesmas dificuldades que você via na outra, talvez até pior.
Sabe o que é preciso? Presta atenção, olha aqui para mim. O que é preciso é a gente, como igreja, amadurecer. É amadurecer. É a gente entender qual é a proposta do reino de Deus. É em meio a uma igreja com problema, em meio a uma igreja com dificuldades, você dizer assim: eu não serei parte do problema, eu serei solução para o problema. Eu vou servir de alguma maneira. Quem é que está aqui querendo brigar? Vamos chamar quem? Vem cá. Jesus chama os 10 que já estavam assim se lambendo, querendo, vou arrancar o pescoço de João. O outro, eu arranco de Tiago. Jesus chama tudinho, reúne, vem cá. Aí Tiago diz, não, vamos resolver no WhatsApp. Jesus, não, no WhatsApp não, aqui. Tiago diz, não, vamos resolver lá no Instagram. Não, é cara a cara. Vem pra cá. Porque as pessoas que são realmente servos de Deus, que estão dispostas a ajudar os outros, estão dispostas a ajudar a sua família, a ajudar a sua igreja, elas resolvem os problemas assim, numa boa conversa, reúnem todo mundo. Pessoal, o que está pegando, gente? O que está pegando? Qual é a dificuldade? Como é que a gente resolve? Como que a gente resolve? Qual é a direção que a gente pode... Mas não fica colocando mais lenha na fogueira. É safado mesmo, aquilo é um bandido, nojento, cafajeste. Não, faça isso não. Não faça isso. Nunca faça isso. Demonstre que você foi sarado pelo Senhor e você é um servo. Chegaram para contar qualquer conversinha a você, vem cá. Vamos chamar aquele alguém, vamos tentar resolver essa bronca. Vamos tentar resolver esse problema. Presta atenção. Servos, eles estão sempre prontos para resolver os conflitos. No âmbito familiar, no âmbito igreja, trabalho, na sociedade. É ou não é? Quando as pessoas veem que você realmente é um servo de Deus, as pessoas da sociedade, aí, a galera aí mundão aí fora, elas confiam em você. Sabe que você não é de confusão, você não é de estar tumultuando. Elas confiam em você e muitas delas chamam você, irmão, vamos lá em casa, dá uma palavra lá, ora por nós, lá o negócio está pegando fogo, fulano está puxando a faca para o outro, Ciclano quer se matar, vamos resolver. Então você é uma bênção, você é um servo na comunidade. Você serve, resolvendo os conflitos. Portanto, guarde isso no seu coração. Segundo ponto. Terceiro ponto, que é muito, mas muito importante. E nós vamos encontrar isso lá em Gálatas. Vamos lá em Gálatas capítulo 6, versículo 10. Gálatas capítulo 6. O verso é o verso 10. Olha outra coisa muito importante na vida dos verdadeiros servos de Deus, como eles agem. Gálatas capítulo 6, versículo 10 diz assim: 6:10. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da... Terceiro ponto. Os verdadeiros servos de Deus, eles agem cuidando, prestando atenção nas necessidades dos outros, a começar as necessidades dos domésticos da fé, a começar as necessidades dos da sua família, dos de casa, da igreja. Quem está passando fome, quem está com dificuldade de chegar até a igreja, quem está com dificuldade, tem que estar atento aos da família da fé. É isso que Paulo fala aos cristãos da Galácia. Ele diz assim: verdadeiros servos de Deus, estejam atentos às necessidades que há entre vocês. Nós temos necessidade entre nós. Nós temos necessidade. Nós temos pessoas que estão enfrentando uma ou outra luta. E você precisa estar de olho. Eu sempre costumo dizer aqui para a nossa liderança: fica de olho. Fica de olho quem está com dificuldade de comer, com dificuldade na saúde. Fica de olho para a gente poder fazer alguma coisa. A começar de casa. A gente às vezes... preocupado com o status, escute bem, preocupado com o status, preocupado em ser elogiado, a gente se propõe a fazer muita coisa para os de fora. Porque fazendo para os de fora, de repente, a gente recebe mais elogio, e a gente descuida dos de casa. A gente olha para lá, a gente emprega um grande esforço. Me lembro quando criança, minha avó batia demais isso em mim, na minha cara, e dizia: você é engraçado, né, André? Você é engraçado. Você apresenta todo o esforço
para carregar tijolo dos vizinhos, saco de cimento, uma coisa ou outra, mas aqui em casa, de repente, a gente tem necessidade, né? Manda você carregar um tijolo aqui, você fica dando um desdobro, você fica, né, tirando o time de campo. Cuide de casa. E eu gravei isso da minha avó. Eu disse, é verdade. Às vezes por de fora a gente é bom. Aquele marido que é maravilhoso, é ou não é? Maravilhoso. Aquele homem assim que por de fora alguém chega e começa a elogiar teu marido. Rapaz, teu marido é fantástico. E se ele assim é um servo, aí você olha assim, você está falando da pessoa certa. Tua mulher é maravilhosa, porque a gente às vezes faz com aquela proposta de ser bajulado pelos de fora. Você tem que cuidar de casa. Você tem que olhar para as necessidades do seu lar, para as necessidades da sua igreja. Empregar esforço para cuidar primeiro de cá. Cuide de cá. Se doe, se entregue para atender essas necessidades. Você olhar para a sua esposa e dizer assim, puxa, minha esposa está feliz. Os meus filhos estão felizes. Meu esposo está feliz, porque em casa ele tem encontrado alguém que serve. Alguém que está pronto para cuidar. Está pronto para batalhar pela família. E daqui a pouco, obviamente, né, a gente vai fazendo pelos de fora também. Pela igreja, nós estamos empregando esforço para cuidar das necessidades da nossa igreja. Atender às necessidades dos nossos missionários, né? E daqui a pouco, a gente vai levantar a cesta básica, a gente vai levantar recursos para cuidar dos que estão também lá fora. Mas não se desligue desse cuidado de quem está dentro de casa. Outro ponto muito importante, que os servos de Deus, eles apresentam. Eles fazem qualquer tarefa com igual dedicação. Tudo que eles fazem com grande dedicação. Nós encontramos algumas pessoas que de repente você diz assim, ó, vamos desenvolver determinada tarefa. Ele pergunta, o que é? Aí você diz assim, olha, a tarefa é você liderar um grupo, a tarefa é você pegar o microfone, você falar. Ele diz, estou dentro. A tarefa é estarmos em um evento. E naquele evento nós vamos tirar foto. E naquele evento nós vamos gravar vídeo. E o cara diz, estou dentro. Sair no retrato, sair na foto é bom demais. Gravar o vídeo, maravilhoso. Mas de repente você chama algumas pessoas e diz assim, ó, vamos fazer uma tarefa de cavar buraco. Limpar a cadeira. O cara diz, eu estou fora. Não dá para mim. Isso, ele não diz, mas ele age como se aquilo estivesse rebaixando ele. Como se aquilo estivesse diminuindo ele. Aquele alguém certamente nunca entendeu a mensagem do reino de Cristo. Porque a pessoa maior no reino, maior que é Cristo, ele veio e ele lavou os pés de outros. Ele chegou perto de leprosos. Ele cuidou das crianças, enquanto alguns queriam impedir. Ele disse, não, deixa, eu vou cuidar das crianças. Ele fazia aquilo que para a sociedade era a tarefa dos mais humildes, dos mais simples, dos menores. E aí Cristo fazia. Aí nós encontramos hoje algumas pessoas na igreja que estão mais preocupadas com foto, com a bajulação. Nós estamos preocupados, nós devemos estar preocupados em servir. Se Deus chamou você para pegar o microfone e servir usando o microfone, pegou você para usar você no ministério de louvor, amém. Mas se Deus chamou você para você limpar a cadeira, para você carregar tijolo, para você fazer as tarefas que aos olhos dos homens parecem mais simples, faça. Com igual dedicação. Não é na hora de uma tarefa que parece ser mais sublime, você faz e daí a mais simples, você, não, eu vou dar um migué. Nunca faça isso. Os verdadeiros servos, eles estão dedicados. Eles são dedicados. Dedicados. E principalmente, preste aqui atenção, os verdadeiros servos, o que eles mais amam fazer é trabalhar nos bastidores, não querem ser notados. Não tem preocupação em ser notado, em ser visto. Alguém já dizia assim, servir é muito mais do que ser visto. Tem tanta gente que ao longo da história da igreja serviu, mas serviu tanto e nunca foi visto, nunca foi tão notado para os homens. Mas
diante de Deus, muito notado, diante de Deus, muito visto, diante de Deus, aqui ó, em cima, porque Cristo disse, aquele que diante dos homens for o menor, no meu reino, esse será o maior. Portanto, presta atenção, guarde o seu coração, guarde a sua alma, para viver como verdadeiro servo de Deus. Uma igreja do Nazareno em Bodocongó, como uma igreja de servos. Uma igreja que está pronta para enfrentar o que tiver de enfrentar, por amor ao Senhor. Uma igreja que está pronta, mas muito pronta, para atender às necessidades, a começar dos de casa. Uma igreja que não tem preocupação em ser notada, mas tem a preocupação em fazer Cristo ser notado. Uma igreja que diante dos problemas, diante dos conflitos que se tem dentro dela ou se tem na sociedade, essa igreja, ela está pronta como serva para atender às necessidades e resolver os conflitos que surgem. Que Deus nos dê um coração muito dado a servir. Um coração entregue para cuidar de quem mais precisa. Que o Senhor nos ajude. Que o seu coração seja movido. Que o seu coração seja mais atento. Quem está em necessidade, eis-me aqui. Eu vou servir. Eu vou cuidar, dando o meu melhor. Com grande dedicação, seja na tarefa mais simples, eu vou servir. Deus encontre isso em você. Que Deus encontre isso em mim. E enquanto nós servimos, você vai encontrando o caminho da felicidade. Jesus disse, no reino do mundo, os grandões estão preocupados em ser servidos. No meu reino, os grandes são aqueles que servem. Os grandes são aqueles que trabalham com todo amor em prol do reino.